Mitos são os fundamentos das sociedades humanas. Todas têm os seus, sejam eles fundacionais, sejam eles religiosos, sejam eles para explicar fenômenos. Todos os grupos de seres humanos têm seus próprios mitos. E um, que parece estar presente em todas as sociedades, é o avatar da beleza. Ah, sim, a beleza. Essa coisa tão relativa, tão fluida e tão desejada, sempre encarnado em uma única figura, um único ser sedutor que atravessa o tempo. Mas e se essa criatura, esse arquétipo abjeto, se tornasse um ser de carne? Olá, estimado invocador. Eu me chamo Aurelius Rosenfeld, o fantasma de um nobre vitoriano. E hoje, cá estou, em preto e branco, muito estiloso, para falar novamente dele, o possível carro-chefe desse canal, o mestre do horror Junji Ito. Especificamente de sua obra mais antiga, talvez uma das mais conhecidas, que é Tomie. Com sua serialização começando em 1987, Tomie foi a obra que abriu a carreira de Junji Ito, tal série sendo compostas por volumes em sua maioria desconexos, ligados apenas por uma personagem que aparece em todas as histórias, Tomie Kawakami. E assim, se você conhece a série de Tomie, você sabe que o grande barato é não saber quem ou o que de verdade é a senhorita Kawakami. Então não vou revelar minhas opiniões, ou até como o título do vídeo diz, a verdade sobre Tomie Kawakami, agora para vocês. Por favor, me acompanhem por algumas histórias que eu peguei para dar um contexto melhor para vocês entenderem melhor quem é Tomie até o final do vídeo, para no final termos uma revelação que eu vou precisar da ajuda de vocês para ela. Então, sem mais enrolação, vamos logo para essas histórias aterradoras. Nosso primeiro conto se inicia na visão de uma colegial, Reiko Matsubara, que está nos contando que acabou de receber a notícia junto com o resto de sua turma que sua tão amada, ou talvez nem tanto colega, Tomie Kawakami foi morta, esquartejada em centenas, talvez milhares de pedaços por um assassino sádico, que espalhou cada pedaço da menina por diferentes locais da cidade. E na manhã em questão, a turma está retornando do funeral da garota. Tudo num clima muito horrível, o famoso clima de enterro, até que um evento um tanto quanto bizarro quebra ele, que é a entrada de Tomie Kawakami pela porta da sala. O que deixa todos em estado de choque, afinal essa garota deveria estar morta, vários pedaços que a autópsia viu que eram DNA da Tomie Kawakami, sangue da Tomie Kawakami, carne da Tomie Kawakami, já tinham sido encontrados por várias partes da cidade e estava comprovado, ela tinha que estar morta. Tinham órgãos vitais entre aqueles pedaços. Não tinha como ela estar viva, não tinha como ela estar inteira, mas de alguma maneira, cá estava ela, posando à frente de todos. Porém, por algum motivo muito bizarro, a turma, mesmo chocada, tende a aceitar aquela Tomie em sua classe novamente. O que é algo um tanto quanto estranho, porque imagina que um colega de sala seu morre e no dia seguinte ele simplesmente aparece de pé. Você não ia seguir o dia de aula como planejado. Porém, não demora muito até toda a escola ficar sabendo do caso da garota fantasma, da garota zumbi. Todos criam suas teorias do porquê e como Tomie estava viva e respirando e estudando. E naquele mesmo dia, mais tarde, ela se encontra com o professor, a pedido do mesmo na sala dos professores. E depois desse encontro, bom, só digamos que o professor não saiu muito bem da cabeça. Porém, traumas à parte, o dia segue como deveria ser. A aula se encerra e Reiko, mais uma vez, como ela sempre fazia, voltava para casa com sua amiga Tomie,
que, por curiosidade, Reiko era a única amiga dela. Ninguém na sala gostava muito dela, exceto um garoto chamado Kenichi, que era o interesse romântico dela. Porém, a senhorita Kawakami não para de tagarelar com sua colega Matsubara sobre como todo mundo tá agindo tão estranho com ela, tá todo mundo sendo tão frio. Isso enquanto elas passam por uma ponte, onde, de repente, Tomie para e olha para a água. E tal ação perturba profundamente Reiko, que logo corre desenfreada, não querendo olhar para trás, não querendo ver a face tão bela de sua amiga. E quando eu digo correndo, eu quero dizer de maneira desembestada. Ela sai da direção de sua casa e só começa a correr, de uma maneira até mesmo animalesca, até que ela encontra Kenichi, que estava tão perturbado quanto ela, e os dois ponderam que, de fato, Tomie está querendo os deixar doidos, e se ela continuar assim, vai conseguir. E então, a conclusão mais lógica chegada por ambos é que eles devem se entregar à polícia. Mas, peraí, como assim se entregar à polícia? Porque, reparem bem, eles não falaram contatar a polícia, chamar a polícia. Eles falaram se entregar à polícia, como se eles tivessem feito algo errado e estivessem foragidos. Só que, como isso exatamente ajudaria a se salvarem de Tomie? E o que exatamente eles fizeram para terem que chamar a polícia? Essas e outras a gente descobre num flashback que vem logo em seguida, mostrando o que realmente aconteceu para que eles estivessem tão aterrorizados. Tal evento se dando numa excursão que eles tiveram ao final do 5º período da escola, no pequeno morro, não muito longe dali, chamado Morro Inariyama, ou Morro da Divindade Inari, onde eles estavam lá para estudar geomorfologia, ou seja, eles estavam cavando lá para conseguir amostras de terra, rochas e diversas coisas para provavelmente suas provas de geografia. E tudo estava parecendo bem normal, os alunos tiraram um intervalo para lanchar, jogar bola, coisa de adolescente no ensino médio, até que Tomie se aproximou de seu professor, ao longe de todos, no topo de um barranco, para conversar com ele sobre o relacionamento dos dois. E sim, Tomie estava dando para o professor, e o cara era casado, tinha família, e a Tomie tinha namorado, além de ser uma menor de idade. Então, quanto mais você pensa sobre, pior vai ficando. Mas o que ela foi falar com o professor era para ele largar sua esposa. E ela começa a falar esse tipo de coisa que vai deixando o professor irritado e mais fora de si. E em algum momento dessa conversa, o namorado da Tomie acaba vendo os dois conversando e ele vai lá tirar satisfação, mas antes disso, ela acaba revelando ao professor que ela está grávida de um bebê dele. Porém, Kenichi interrompe a conversa, dá um tapão na cara de Tomie, que, fica puta, tenta se afastar dele, mas acaba caindo do barranco. Um barranco muito alto. E então, vocês sabem o final da história. E já de pronto, Kenichi se prepara para chamar a ambulância, porém o professor o para e põe o questionamento da cabeça do menino no que ele faria quando a polícia perguntasse o que aconteceu. Afinal, foi tecnicamente falando culpa dele ela estar morta. Então, ele começa a entrar em desespero, mas a turma inteira aceita ajudá-lo a esconder o cadáver de Tomie, porque ninguém ali gostava dela. Como eu disse, só nossa protagonista era de fato amiga dela. Todo o resto a achava muito petulante, muito arrogante e muito irritante. Então, todos concordam em fingir que nada aconteceu, mas eles não podem só deixar o corpo da menina ali. Então, como uma verdadeira equipe, o professor põe as meninas para vigiar todo o perímetro e chama os garotos para pegar as ferramentas que eles estavam usando para estudar geomorfologia para separar o corpo de Tomie. Só que quando o primeiro corte foi feito, a menina gritou. Ela ainda estava viva, só que agora era tarde demais para voltar atrás. E depois de separarem ela em vários pedaços diferentes, incluindo seus órgãos, os homens todos se limpam no rio, tirando todas as marcas de sangue, e cada um dos 42 alunos junto do professor ficaram encarregados de esconder uma parte do corpo de Tomie em lugares que ninguém poderia encontrar, com Reiko ficando com o coração de sua amiga. Poeticamente trágico, eu diria. Mas o que ela fez? Em lágrimas, simplesmente atirou o pacote com o coração da menina de uma ponte com o rio embaixo. A mesma ponte que Tomie parou para observar, quase como se estivesse zombando do terror de sua amiga. E voltando ao presente,
Vemos os dois correndo à delegacia mais próxima, em busca de sua salvação. Porém, já não era segredo entre os dois de que aquele caso se tornaria público, e seus colegas partiram para encontrá-los e dar a eles o mesmo destino que deram a Tomie. Só que esses dois não voltariam com a mesma sorte. E num corre pra lá, corre pra cá, acabou que os dois foram cercados por toda a sua turma. E, imóveis, completamente indefesos, eles estavam à mercê dos ataques de seus colegas. Até que, de repente, da escuridão, surgiu ela, a Dama Morta-Viva, Tomie, que, de uma maneira um tanto quanto calma, simplesmente trata aquela situação como se fosse algo normal e pergunta a Reiko o que aquilo significava, por que toda a turma estava ali. Estaria sua amiga atraindo com seu namorado? E Reiko, junto de toda a turma, simplesmente foge, cada um para seu lado, aterrorizados. Quer dizer, exceto Kenichi, que horas depois foi encontrado naquele mesmo lugar, completamente fora de si. E é claro, sem nenhum sinal de Tomie por lá. Mas o final da história nós não sabemos, pois nossa protagonista acabou se mudando para uma cidade mais próxima do mar 3 dias depois. Então, ela nunca mais ouviu falar de Tomie, nem de seus colegas, e não queria nem pensar nesse assunto. Mas um dia, caminhando na praia de sua nova cidade, ela acaba reconhecendo um pacote, um pedaço de lixo de muito jogado na areia. Tal pacote, acho que vocês já sabem o que detinha. 壊滅状態にあるという。富江がどうなったかはわからない。 E aquilo lhe dava a certeza de que não importava o quão longe fosse, uma nova Tomie sempre surgiria. Nossa história se inicia conhecendo o Hospital Morita, através do ponto de vista de uma de suas pacientes, Yukiko Mio, que está internada, não sabemos exatamente quanto tempo, para receber um transplante de rim, coisa que ela não consegue pois não há um doador no momento. E em seu quarto está Tadashi Kitayama, seu amigo, namorado, no começo da história não fica muito claro, que está falando justamente sobre a falta de candidatos para doarem um rim a ela. E ele completa ainda dizendo que ele seria doador com todo prazer se os tipos sanguíneos deles fossem o mesmo, coisa que infelizmente não é o caso. Mas, numa interrupção abrupta de conversação, ele diz que deve ir embora, coisa que Mio estranha, afinal é um tanto quanto mais cedo do que o habitual, mas ele diz que tem compromissos a resolver e responsabilidades a tratar. Então, os dois se despedem e a paciente fica um tanto quanto introspectiva, pensando sobre o porquê dele andar tão frio, tão longe ultimamente. E ao olhar pela janela de seu quarto, ela vê que ele não foi embora desacompanhado. Não. Ele foi embora na companhia de outra mulher, da qual Yukiko não consegue ver o rosto, porém não tem muito mistério sobre isso. Afinal, 2 dias depois, a mulher adentrou o hospital, foi ao quarto 201 e prestou uma visita a Yukiko em pessoa. Oi. Mio Yukiko-san ね。はじめまして、私水谷玲子と言います。今日はあなたにお話があってきたのよ。 Tal mulher que eu acho que é bem familiar para vocês. Uma beldade, de pele clara como a neve, com uma única pinta ao lado de seu olho. A figura se apresenta como Reiko Mizutani e diz que está lá para tratar de um único assunto com Yukiko. E sem enrolar, ela vai direto ao ponto, pedindo para a senhorita Mio nunca mais ver Tadashi Kitayama, o que revolta a mulher de cama, perguntando a razão de tal pedido e qual era a relação daquela mulher desconhecida com o seu namorado. Mas a mulher mantém plena e serena. E ainda por cima critica a aparência de Yukiko, dizendo que ela é feia e que não tem como competir com a própria Reiko. E Mio se revolta, pede para ela sair, manda ela embora,
Mas a mulher continua botando minhoca na cabeça dela, dizendo que Tadashi acha um porre que quer terminar com ela e só não faz porque tem pena. Completando dizendo que o homem desejava a morte de sua namorada. Até que Miyu se revolta, cansa de argumentar e joga uma pelúcia que estava em sua cama, errando, mas deixando a mulher fora de si. Até que de repente a enfermeira chega e o Kiko dá o comando para retirar aquela mulher dali. E ela volta à compostura e diz que as duas se verão novamente e que aquilo era uma promessa. Porém, pulando alguns dias depois desse incidente, vemos outra visita de Tadashi, que é um tanto diferente do habitual, pois Yukiko não está querendo conversar com ele. Na verdade, ela não quer nem olhar para ele. E, enfim, sem nem encarar a cara dele, ela já vai direto ao ponto, dizendo que o nome da mulher é Reiko Mizutani e que ela esteve ali, falando que Tadashi não precisa mais voltar ali e o dando um singelo adeus. E na noite daquele término, o quadro de saúde de Miyu piorou severamente, a um ponto de que ela estava à beira da morte. O diretor do hospital, a enfermeira tentavam encontrar a causa, mas não havia sentido nessa piora. E ao ser levada à mesa de cirurgia, ela simplesmente disse que estava tudo bem. Ela não se importava em morrer. Porém, enquanto isso, Tadashi estava no encontro com a tal da Reiko, onde ele a questiona se ela foi ver Yukiko em seu quarto, coisa que ela afirma que sim. Disse que elas trocaram um papo muito maneiro e que ela era uma menina muito agradável, e que durante a sua conversação, ela até comentou de um médico ao qual ela tinha se tornado muito íntima, e que os olhos dela até brilharam quando falou nele, insinuando que ela estava traindo Tadashi. Mas o próprio, com uma expressão séria e um tanto quanto impassivo, pergunta por que ela está mentindo. Afinal, ele afirma que tudo isso é mentira, que não faz o menor sentido e não tem pé nem cabeça. Assim como ela já tinha um histórico de mentiras em seu relacionamento. Pois, quando ele a questionava de seu endereço, ou do nome da sua escola, ela sempre falava um nome diferente ou desviava do assunto. Mas a menina simplesmente não deu atenção, pois seu foco estava focado em uma vitrine de joias, mais especificamente num par de brincos que ela achou muito bonitos. E ela exige que Tadashi compre-os para ela, coisa que o garoto acha um absurdo porque ele já havia comprado joias para ela com dinheiro que ele não tinha, ele estava endividado por conta dela, e que simplesmente não fazia sentido ela ficar querendo joias e joias e joias, sendo que os dois eram estudantes, eles não tinham dinheiro para aquilo. Reiko então o dispensa, falando que encontrará um homem mais velho e mais rico para proporcionar isso a ela. E ao tentar chamá-la pelo nome, a moça diz que seu nome nem é Reiko. Então, o rapaz deveria parar de chamá-la assim. E enquanto ela se afastava, Tadashi reflete sobre quando a conheceu, na praia. E que desde a primeira vista, um impulso anormal começou a crescer dentro dele. Uma obsessão, uma vontade maníaca por aquela garota. E isso em paralelo ao fato de que ela o lembrava muito de uma menina que foi esquartejada violentamente na cidade vizinha. Uma tal de Tomie Kawakami. O que era uma coincidência bizarra, mas agora que ela havia se afastado, o garoto viu isso como uma chance de largar essa obsessão. E também de ir ao hospital reatar seu relacionamento com Yukiko, que ele havia estragado por ser tão besta. E no caminho para lá, ele acaba reencontrando a tal mulher que se dizia ser Reiko, dizendo que aquilo havia sido só uma brincadeira, que ela só fez aquilo para provocar, e que ela não se importava com os brincos. Não, ela só se importava com Tadashi, porque ela o amava. E o rapaz, sem pestanejar, a abraçou e aceitou reatar. E no caminho de volta para casa, já à noite, na escuridão, os dois estavam caminhando em silêncio. Silêncio muito proporcionado pelo rapaz. E então, a suposta Reiko pergunta o porquê disso. E recebe como resposta uma lâmina.
Algumas horas depois desse incidente, a polícia chegou ao local junto com os paramédicos para tentar salvar o que havia sobrado da menina, que foi brutalmente esquartejada e separada pelo seu namorado, que estava na delegacia sendo questionado do que todos queriam saber: por que ele havia feito isso? E a única resposta que ele tinha era que não havia conhecimento do porquê, pois a única coisa que o motivou a cometer aquilo foi uma vontade irracional e sem base lógica de querer dividir a menina em vários pedaços. Menina essa que no hospital foi dada como morta. Não havia como salvar a paciente, infelizmente. Porém, algo que o diretor do hospital acabou notando é que ela, por coincidência, tinha rins funcionais e era do tipo sanguíneo exato de uma outra paciente do hospital, uma que precisava de um transplante urgentemente. Isso mesmo, Yukiko Mio. Porém, isso não adiantava de nada, pois sem a permissão da família, eles não podiam transplantar aquele órgão. Mas, convenientemente, um homem chegou ao quarto do hospital, afirmando ser Takagi, o pai de Reiko, e dando total autorização para o rim ser transplantado. E sim, é muito estranho um qualquer aparecer no quarto de hospital de uma menina, afirmando ser seu pai e dando autorização para transplantar o órgão da falecida. Porém, vocês devem entender que o diretor estava em desespero, e o Kiko estava quase morrendo. Então, ele simplesmente aceitou e ia ver as documentações depois. O mais importante naquele momento era salvar a paciente. Mas eu já vou adiantando que ele não teve essa chance, pois o tal Takagi simplesmente desapareceu logo após o começo da operação. Mas retornando à história, após a cirurgia muito bem sucedida, Yukiko parecia estar se recuperando bem, exceto por um detalhe que era muito anormal: uma falta de apetite, que acabou sendo acrescentada por uma dor de barriga deveras intensa. E quando a enfermeira foi a examinar mais de perto, percebeu que sua barriga estava muito inchada. E logo após essa observação, a paciente começou a gritar de dor. E então, logo ela foi levada para um raio-x de emergência, onde foi descoberto que o problema estava justamente no rim transplantado, que por algum motivo estava começando a dar origem a membros superiores e inferiores, junto, é claro, com uma linha de ossos, semelhante a um pescoço que levava a um crânio. E logo, o diretor do hospital a encaminhou para uma mesa de cirurgia, para retirar aquela coisa tão bizarra. Porém, quando foi feito o corte, a cabeça saiu voluntariamente. Ela já não era mais um crânio, tinha pele e músculo. E assim, essa é uma daquelas cenas que não me cabe narrar para vocês. Acho que cabe lhes mostrar. 私は本当は富江っていう。No honorável Hospital Morita, circulava um boato entre os pacientes. Diziam que certa noite, numa cirurgia secreta realizada neste hospital, havia sido extraído do ventre de uma paciente um rim, do qual brotaram mãos e pés, sendo que essa coisa monstruosa continuava viva, conservada nos porões do hospital. E nossa história se inicia com o nosso protagonista da vez, Fumihito Sato, tentando penetrar o subsolo do Hospital Morita, onde ele está internado. Não sabemos exatamente o motivo, mas sabemos que ele está se infiltrando para tentar descobrir se os boatos são verdadeiros. E ao chegar a uma porta, ele entreouve uma conversa entre a enfermeira, o diretor do hospital e um dos doutores que estava presente na cirurgia, o Dr. Tamura. E aqui, eles estão comentando sobre esse procedimento um tanto quanto assombroso, onde o diretor do hospital afirma que foi no mês passado, em que ele e o Dr. Tamura, com a assistência de duas enfermeiras, estavam operando Yukiko Mio para retirar o rim que eles haviam transplantado de uma recém-falecida menina que havia sido esfaqueada até a morte pelo amante, que acabou se transformando numa espécie de feto monstruoso. Tal feto, que foi removido com sucesso do corpo da paciente
e agora estava sendo, de fato, conservado no subsolo do hospital. E nesse mesmo lugar, as duas metades daquele monstro assombroso estavam sendo examinadas, com os doutores chegando à conclusão de que aquele ser, ainda sem nome e sem denominação, possuía um processo de reprodução semelhante às planárias. Ou seja, se você cortar um pedaço, nasce dois no lugar. Esse pedaço tendo que conter uma amostra celular suficiente para a regeneração. Porém, dado o fim da reunião secreta, nosso protagonista sai do subsolo, ponderando o nome que havia sido comentado na reunião: Yukiko Mio. E ele tem certeza que havia visto esse nome em uma das placas dos quartos quando ele estava chegando ao hospital. E então, numa rápida busca pelo segundo andar do hospital, ele encontra o quarto 201, onde rege a paciente procurada, que primeiramente o confunde com seu ex-namorado Tadashi e logo segue para uma apresentação, que acaba dando num chá que continua a conversa, que acaba sendo interrompida pelo diretor do hospital, que vai lá chamar a atenção de Yukiko, que estava de pé, coisa que ela não poderia fazer de jeito nenhum, pois seus pontos poderiam se abrir e estourar a sua barriga a qualquer momento. Além, é claro, de que aquilo devia estar causando muita dor nela, ela não devia ser fisicamente capaz de ficar em pé, mas de alguma maneira a menina dizia que estava bem e saudável, coisa que o doutor atribui aos analgésicos. E mais tarde, conversando com o Dr. Tamura e descrevendo tal situação, eles chegam a ponderar a possibilidade das células daquele monstro terem contaminado as células da paciente, podendo gerar algo parecido com o câncer, já que eram células com habilidades regenerativas misturadas e incondizentes. E então, ambos se agitam para o subsolo, para pesquisar mais como eles poderiam exterminar as células monstruosas daquela coisa, a fim de curar a paciente, com seus primeiros testes sendo feitos com radiação. Mas, em paralelo a isso, Temos outra visita de nosso querido Sato à pequena Mio, que está no telhado contra a recomendação das enfermeiras, refletindo sobre como ela gostaria de ter nascido mais bonita. Isso em relação a Tadashi, que havia a deixado por uma mulher muito mais bonita na concepção dela. Porém, Sato diz que a acha charmosa, não entende qual é a dessa insegurança com sua altura, com seu rosto, com seu cabelo crespo, porque no fim era tudo parte de seu charme único. Muito fofo esses dois. mas cortando esse momento muito leve e fofinho que não condiz com a história do Junji Ito, vemos que o tratamento com radiação não deu certo. Muito pelo contrário, ele acelerou a regeneração da criatura, a um ponto que ela se tornou funcional o bastante para se comunicar. E a primeira coisa que ela pensa é em tentar seduzir o Dr. Tamura. Coisa que faz o doutor entrar em surto, sai do subsolo com o diretor, dizendo que não quer ter mais nada a ver com o projeto, independente da saúde da paciente, que era para o diretor arrumar um substituto para ele. Porém, na noite daquele dia, Fumihito decide desvendar de vez o mistério do subsolo, entrando naquela sala secreta da reunião. Ele ouviu alguns barulhos advindos de trás da porta, e ao se esconder, ele vê um homem nem um pouco familiar para ele, que ele não consegue memorizar bem o semblante, afinal estava tudo muito escuro, mas que definitivamente não era um médico. E ao entrar, sem fazer barulho, ele vê uma mulher num tanque, completamente nua, que o encara. E logo envergonhado ele sai, pensando estar interrompendo o banho daquela moça. Moça essa que começa a caminhar pelo hospital sombrio. Com apenas uma toalha a cobrindo, ela vai para o segundo andar, para encontrar Yukiko Mio, para cumprir sua promessa de muito tempo atrás. E ao chegar, ela acorda a menina, que reconhece aquele belo rosto na hora, e diz que se é sobre Tadashi, ela não tem nada a falar, já que a mesma fez o que ela pediu, e simplesmente o dispensou. Mas a mulher, que eu acho que a essa altura eu não preciso mais fazer mistério, chamada Tomie, diz que sim, é sobre Tadashi, relatando que ele tentou a matar e acusando Yukiko de ter sido a mandante. A paciente começa a gritar desesperadamente. E então, o médico responsável por ela, o Dr. Tamura, vai acudi-la, isso em meio
a confusão causada pelos pacientes, que obviamente escutaram os berros. E então, ele tira as mãos de Tomie da garota e a reconhece na hora. Mas a única coisa que ele consegue pensar não é como o monstro se regenerou tão rápido, ou por que ele tomou uma forma humana. Não. Tudo que ele pensa é em como aquela criatura pode ser tão linda. E no dia seguinte, o diretor se depara com o sumiço da criatura. E segundo o relato do doutor, ele não viu nada, mas seu palpite é que ela havia se regenerado e ido embora, escapado de sua jurisdição. Coisa que é mentira, pois em paralelo, vemos que na noite daquele dia, ele a levou ao seu apartamento. E lá, ela deveria estar se escondendo do diretor. Mas, na intenção de não levantar suspeitas, o médico muda de assunto para Yukiko Mio, que tem sofrido certas alterações físicas nos últimos tempos, mais ou menos desde sua recuperação. Isso envolvendo um crescimento espontâneo de altura em alguns centímetros consideráveis, um alisamento natural de cabelo, junto, é claro, com a mudança dessa cor, e o crescimento um tanto quanto excessivo, e além, é claro, de uma leve mudança em sua feição, coisa que a equipe médica responsável pela pesquisa atribui às células de Tomie, que aparentemente estão fazendo ela se recuperar muito mais rápido e demonstrar um semblante mais saudável e agradável aos padrões de beleza. E em paralelo a essa conversa, vemos uma visita de Yukiko ao quarto de Fumihito, que mal a reconhece com essas alterações corpóreas que ela vem tendo e mal consegue falar, afinal essas alterações não estão parecendo só mais corpóreas como ele aponta, parecem mudanças de caráter também, pois ela agora só sabe falar de como é bonita, de como está mais bela e mal deixa espaço para o seu interlocutor a responder. Mas uma hora ou outra todos devem parar de falar, e seu monólogo se encerra com ela fazendo um convite para o garoto ser seu parceiro, coisa que ele recusa solenemente, apontando que ele não gosta de garotas que mudam de atitude junto com a aparência. E ele completa, dizendo que não entende por que ela estava desmerecendo tanto sua aparência antiga, afinal ele a achava muito charmosa, o que tira a menina do sério e faz com que ela o ofenda severamente, indo embora do quarto enquanto desejava todo o mal do mundo para o garoto. Porém, ao se trancar no banheiro, ela começa a se questionar por que havia feito aquilo. Aquilo não condizia com ela. E ao testemunhar seu reflexo, ela percebe uma pinta ao lado de seu olho, com sua feição praticamente 100% mudada para um rosto que ela já conhecia. E algumas horas depois, quando o sol já havia ido embora, o Dr. Tamura e o diretor voltam ao subsolo para examinar o rim, só para vê-lo sendo incinerado por Tomie, que leva um esporro de Tamura enquanto o diretor sai do recinto em busca de um extintor. E quando ele se retirou, uma briga se iniciou, um tanto quanto violenta, eu diria, entre Tomie e Tamura, que a espanca quando ela sugere de ir embora, irritado por ela ter comprometido a pesquisa. E ao questioná-la de onde ela havia conseguido um galão de gasolina para incinerar o seu gêmeo maligno, ela diz que aquilo não é dela e não dá mais respostas, pois o doutor decide que vai usá-la na pesquisa. Mas, em uma das gavetas do recinto, se escondia Takagi, que vê que seu plano saiu completamente do controle, e simplesmente sai de fininho com um galão de gasolina. E esse conjunto de ações é seguido pelo diretor do hospital com um extintor abafando o incêndio, enquanto, é claro, ele testemunha Tamura dividindo Tomie em pedaços. Mas ele não tem tempo para impedir isso, pois ele escuta o som de líquido sendo derramado do lado de fora da sala, e ao ir atrás do responsável, ele encontra aquele homem, com o qual ele tinha tido uma breve conversa muitos meses atrás. O pai da Hanako, da Tomie, da Reiko, enfim, ele nem sabe mais. E é claro, esses pensamentos foram os últimos de sua vida. O fogo começa a se espalhar por todo o prédio. Os pacientes correm desesperados para ajudar uns aos outros e tentar salvar suas próprias vidas. E Fumihito vai ao quarto daquela que havia sido tão escrota com ele, mas não merecia morrer queimada. Mio, que serena como uma rosa, ali estava posada, completamente mudada em questão de aparência e personalidade. E ela simplesmente agradece a gentileza do garoto de tentar salvá-la. Mas seu nome não era mais Yukiko. Seu nome era Tomie. E a dama com flores no cabelo sai andando calmamente, como se o mundo não estivesse desmoronando ao seu redor.
enquanto o garoto só a observa, entendendo que Yukiko não existia mais. Agora apenas havia Tomie. E durante a evacuação, ela acaba se encontrando com alguém de seu passado. Alguém que estava muito bem disposto a ajudá-la. Nossa história se inicia numa escola como qualquer outra, onde vemos duas garotas conversando. O tópico sendo a negociação de uma fotografia, pois a garota com uma câmera, chamada Tsukiko Izumisawa, é um honorável membro do clube de fotografia e está vendendo uma foto de um rapaz para sua melhor amiga, que está disposta a pagar um preço um tanto quanto anormal por uma simples foto de um cara jogando basquete. Mas o que aprendemos aqui é que nossa protagonista da vez, que é a Tsukiko, tem o hábito de vender fotos que ela tira e revela no clube de fotografia de garotos para meninas interessadas. E é claro, vice-versa, tirar foto de meninas para garotos interessados. Porém, isso não é muito importante agora, pois após encerrar suas vendas matinais, ela vai se encontrar com seu veterano, Yamazaki, que é um tanto quanto solicitado segundo ela, e ele tem noção de que ela tira fotos dele para vender, então ele posa e pede uma simples comissão. Um negócio um tanto quanto lucrativo que se sustenta através de segredo, pois se a direção soubesse, eu acho que as coisas não acabariam muito bem para a nossa fotógrafa. Mas tal transação acaba sendo vista por uma nova aluna do Comitê de Moralidade Pública. Mas ela não dá importância para isso, pois ela volta para sua casa como se nada tivesse acontecido. E pensa em como lucrou hoje. Mas também temos a revelação de que Yamazaki não é nem um pouco solicitado. Na verdade, ela tira aquelas fotos para ela, pois nossa heroína tem um grande crush nesse cara e tem um álbum inteiro só de fotos dele. Porém, é no dia seguinte a isso que as coisas começam a desandar, pois suas vendas matinais de fotos para as meninas é interrompida por uma que não é cliente, Tomie Kawakami, que chega com 2 brutamontes pronta para acabar com seu negócio, pois a mesma manda Daichi e Kimata, seus capachos, confiscarem as fotos junto com seu lucro, alegando que aquilo não fazia a vontade do comitê. E nossa protagonista apenas pode olhar ressentida. Porém, mais tarde naquele dia, no horário do almoço, ela recebe um pedido um tanto quanto desagradável, pois Yamazaki encomenda fotos de Tomie, ou seja, o cara que ela gosta, pedindo fotos da menina que ela odeia. Porém, ela não recusa, afinal, dinheiro é dinheiro, e honestamente ela estava muito magoada para continuar gostando do Yamazaki. Então, ao longe, ela tira fotos de Tomie, que acaba percebendo e começa a posar para seu rolo de câmera. E nossa fotógrafa Mirim acaba entrando no jogo, tirando fotos atrás de fotos atrás de fotos dela, começando a se afastar, tirando mais poses, até que de repente ela acaba encontrando Sr. Tani, o diretor da escola, que através da denúncia de Tomie, ele acabou pegando ela em flagrante. E não tinha o que argumentar. Ela estava realmente vendendo fotos de pessoas sem autorização. E logo, ela é expulsa do clube de fotografia e também é suspensa durante uma semana. Mas não é isso que vai impedir ela de revelar as fotos de Tomie. Afinal, já que ela foi suspensa e expulsa do clube mesmo, ela bem que podia ganhar uma grana extra disso. E ao revelar na reveladora local, ela acaba percebendo algo muito estranho. Todas as fotos de Tomie saíram monstruosas, com a mesma parecendo um demônio. E essa oportunidade Tsukiko não ia perder, e espalhou essas fotos por toda a escola, provocando o mais profundo ódio em Tomie, e ordena imediatamente a morte de Tsukiko para seus 2 capachos sem cérebro. Mas a mesma acaba sendo protegida pelo seu veterano Yamazaki, que promete a proteger? Vamos dizer que não há promessa que resista à beleza de Tomie.
E após sair das dependências da escola praticamente ilesa, Tsukiko retornou para casa, onde ela está recebendo um puto esporro de sua mãe porque, bom, ela foi suspensa e está proibida de sair de seu quarto até o final da suspensão. E ela passando esse tempo completamente sozinha, pois o pai dela estava em uma viagem de negócios e sua mãe passaria aquela semana na casa do avô da menina. Então ela ficaria completamente isolada, só podendo sair no máximo para fazer compras. E ela verdadeiramente se encrencaria se fosse pega fora de casa. Porém, não muito tempo depois de sua mãe sair, ela avista, pela janela, os dois capangas sem cérebro de Tomie, a encarando com um olhar mortal. E é nesse momento que ela tenta fugir, ir com sua mãe para a casa de seu avô, mas já é tarde demais, pois ao chegar na porta da frente, ela encontra sua colega Kawakami. Que afirma que sua mãe já foi embora faz tempo e que ela só está ali para conversar. E os dois bonitões que estão ali fora não estão fazendo segurança, eles só não param de a seguir. E a menina, como uma verdadeira folgada, já chega achando que tá em casa. Ajoelha-se ao chão do quarto da garota, começa a beber um refrigerante e zombando da ideia dela querer matá-la, que aquilo era ridículo. E obviamente Tsukiko não acredita nessa palhaçada. Ela sabe que Tomie é uma sonsa fingida. Porém, o assunto muda para as fotos coladas no quarto de Izumisawa. E como elas eram bonitas, de vários lugares do mundo inclusive. Na Espanha, na França, em diversos lugares. O que não faz sentido, pois ela nunca esteve lá para tirar essas fotos. Mas nossa protagonista já se justifica, dizendo que um amigo de fora a mandou. E Tomie começa a contar a maior balela do mundo de que ela é francesa, que a mãe dela era uma atriz famosa, o avô era um artista íntimo de Picasso e enfim, altas palhaçadas que todo mundo sabe que não é verdade. Incluindo nossa heroína, que pergunta por que essa menina é tão mitomaníaca. Por que ela tem essa compulsão bizarra em ficar mentindo constantemente? E isso ofende terrivelmente Tomie. E nossa protagonista continua falando que ela é um monstro mentiroso. E aquelas fotos que ela espalhou pela escola revelam o verdadeiro eu dela. E Tomie surta por ser chamada de monstro, o que desencadeia uma dor de cabeça repentina, o que revela um tumor crescendo na lateral de sua cabeça. E ao ouvir os gritos, Taichi e Kimata adentram o apartamento para salvar sua querida Tomie. Um deles imobiliza a nossa protagonista, enquanto o outro presencia aquela cena bizarra, enquanto Tomie exige que cortem aquele tumor fora. Mas, de alguma maneira, com uma faca de cozinha, os dois imbecis conseguiram cortar fora a cabeça de Tomie. E logo eles entram num estado de pânico, querendo não deixar nenhuma testemunha, sendo a única que presenciou esse evento bizarro sendo Tsukiko. Mas eles não haviam exatamente matado Tomie, pois o tumor que crescia do lado de sua cabeça exige que o outro lado de sua pessoa seja cortado fora e queimado. E então, os dois sem cérebro põem a criatura num saco e a levam para longe dali, deixando o corpo sem vida de Tomie ao chão, sangrando, e Tsukiko amarrada na cadeira, sem poder se mover. E mais tarde naquele dia, quando o sol já havia se despedido, ela vê o corpo de Tomie se mexendo, pois vocês sabem muito bem, e quando se corta uma, duas nascem no lugar. E pulando que pra mim é o conto mais chato da Tomie de todos, que é O Beijo, e só serve pra deixar pontas soltas, lisas, se é que vocês me entendem. Vamos para a continuação direta de O Beijo e de A Fotografia, o conto A Mansão. Mas, dando pra vocês um breve resumo do que rolou em O Beijo, pra vocês não ficarem completamente descontextualizados, os dois capachos sem cérebro da Tomie, que eu realmente não faço questão de lembrar o nome porque eu tenho eles anotadinhos na minha mão, voltam querendo matar nossa heroína, que, se vocês não lembram, ainda está suspensa e de castigo. Porém, antes que eles conseguissem o fazer, um novo membro chega à trupe,
Yamazaki, que está obcecado querendo ver Tomie, mas os dois não deixam, dão uma surra nele, quando Tsukiko estava passando na rua. E ela se esconde e depois que os dois vão embora, acaba ajudando ele, leva ele pra casa dela, começa a cuidar dele, até que ele começa a ter alucinações bizarras pensando que Tomie está o chamando, mas na verdade ela está dentro do estofado da Tsukiko, porque caiu tanto sangue da Tomie naquele objeto que forrava o chão, que acabou que as células daquele troço se tornaram orgânicas e estavam começando a se transmutar numa espécie de semi-Tomie. E isso é outra habilidade dela. Se você derrama muito conteúdo vivo, orgânico, tecido vivo da Tomie em algum objeto inanimado que o absorva, aquele objeto há de se transmutar numa Tomie, uma semi-Tomie, porque não vira exatamente um ser humano, vira uma mistura dos dois. E enquanto o veterano começa a se pegar com aquele pedaço de carpete com rosto e mãos, os capachos tentam invadir a casa de nossa protagonista e conseguem, só para um deles ser dispensado por Tomie porque ele a feriu levemente e o mesmo se mata. O outro sai voado de lá porque começou a chamar a atenção da vizinhança e Yamazaki tenta cortar fora aquela semi-Tomie do carpete, mas acaba a matando e enlouquecendo no processo. E quando a polícia foi investigar, eles não acharam nada, além de muito sangue e uma lona irreconhecível. E quanto ao desfecho da história de Yamazaki, ele foi mandado para um hospital psiquiátrico, onde estava sendo tratado ao lado de um grande depósito de lixo. Depósito esse para onde foram as coisas da casa de Tsukiko que foram danificadas durante aquele evento, e como ela estava de mudança devido ao trabalho de seu pai para outra parte da cidade, não havia mais sentido em ter aquilo lá. Mas, como havia muito tecido vivo de Tomie naquela lona, ela começou a se transmutar em várias Tomies, e estavam chamando por Yamazaki, e sem pensar duas vezes se atirou de 3 andares para chegar lá. E eu acho que depois disso é só céu. É numa noite chuvosa e sombria, repleta de trovoadas, que nossa história se inicia, onde aqui vemos mais uma vez a Dama Tomie, conversando com um senhor de idade que ela chama de pai. Isso se dando numa mansão de arquitetura ocidental, um tanto quanto grande, onde os dois acabam falando sobre o tempo, de como as trovoadas estavam incessantes e que a chuva iria apertar. Porém Tomie constata que aquilo não é chuva, e o velho sabe muito bem disso. E saímos dessa cena um tanto quanto sombria para vermos novamente a possível protagonista mais recorrente dos contos de Tomie, Tsukiko Izumisawa, que está mais uma vez em seu quarto, palco de tantos horrores, se questionando sobre Yamazaki, que havia sumido faz muito tempo, mais ou menos desde que ela havia se mudado. E, caminhando pelas ruas, indo em direção ao correio para mandar uma carta para sua amiga, ela é parada por um carro muito chique, do qual desce um rosto que a ela é muito familiar. Tomie Kawakami, que foi atrás dela, mas Tsukiko não dá atenção. Ela passa direto e tenta evitá-la. Mas nossa dama da beleza sabe muito bem como manipular, perguntando se ela não queria saber de Yamazaki, o que convence Tsukiko a entrar no carro e ir junto dela para a porta daquela mansão na qual o conto se iniciou, onde ela é recebida de maneira muito educada pelo senhor de idade que está esperando na sala de estar, onde ele diz que a filha dele havia falado muito sobre ela e que ele até viu um pouco do trabalho dela e que ela tem muito talento para fotografias, e mostrando a câmera dela, lhe dá a oportunidade de tirar mais fotos de Tomie, pois nem a deles saíram tão nítidas quanto as dela. Mas nossa protagonista não dá atenção e pergunta de Yamazaki. Assim fazendo, a senhorita Kawakami ri como se não houvesse amanhã, falando que ele não estava lá, por que ele estaria lá? Afinal, Tomie não gosta muito de garotos. E daqui, o senhor de idade se levanta e começa a nos explicar alguns elementos que ele aprendeu com o tempo que conviveu com Tomie, dizendo que sua filha vê garotos como acessório
ela não se importa com nada nem ninguém além dela mesma. E isso é claro junto do fato de que ela também se importa com a maneira que os outros a veem. Isso é o que ela põe acima de tudo. Ela não quer ser amada, ela quer se amar cada vez mais. Os garotos não entendem isso. Eles apenas se apaixonam por ela, de maneira irracional e até um pouco insana. Mas, por alguma razão, todos eles sempre têm, eventualmente, o impulso de cortá-la em vários pedaços. E desses pedaços, nascem novas Tomies. E quando ele ia falar sobre a mais nova descoberta sobre essa espécime, nossa protagonista o interrompe, falando que não se importa com aquilo e que ela só quer ver Yamazaki, e se ele não está lá, ela ia embora junto de sua câmera. Mas o velho ignora e procede, dizendo que instabilidade emocional pode gerar novas multiplicações, a partir do corpo da Tomie em questão. Mas o espécime parece um tanto quanto estressado e desagradado com essa conversa. Então, ela começa a brincar com um aquário que continha outro tumor de Tomie que estava crescendo, que, segundo o velho, foi posto não em água, mas num solvente tremendamente tóxico e ácido, e só seu ar podia fazer mal a outros seres vivos, pois essa era a única maneira de impedir uma Tomie de se multiplicar. E a única maneira de exterminá-la é com fogo, mas não dá para conservar com as chamas. Porém, o velho não está mais interessado em falar de suas pesquisas. Não, ele está interessado mesmo em convidar nossa heroína para participar deles, como uma cobaia, para ser injetada com fluidos da própria Tomie. Coisa que ela obviamente recusa porque, pelo amor de Deus, mas do outro lado da sala, enquanto a Tsukiko fica batendo na porta querendo sair, Tomie está um tanto quanto irritada, talvez até mesmo entediada, dizendo que seu papai havia falhado várias e várias vezes na tentativa de curá-la. E ela continua ainda dizendo que ela está farta das brincadeiras do velho e dizendo para ele tirar aquela fantasia estúpida. E é nessa que ela dá um tapa no rosto do velho com a mão cheia de ácido, o que choca a todos no recinto, com ela ainda falando para o seu servo fiel acordar. E o manequim de armadura de cavaleiro começa a se mover e vai atrás de Tsukiko na intenção de imobilizá-la para ela se tornar mais uma cobaia. E no corre-corre pelos corredores, Tsukiko acaba parando num quarto onde está um velho, muito semelhante ao senhor de idade que conhecemos lá embaixo, e está aprisionado numa gaiola como um animal selvagem. Ele afirmando ser o dono da casa, e que o homem lá embaixo é um impostor. E em paralelo, descobrimos que aquele homem não era um senhor de idade. Muito pelo contrário, ele era alguém muito familiar para nós. O professor Takagi estava apenas usando uma máscara. Mas voltando ao relato do senhor, ele diz que aqueles dois eram completos malucos, que chegaram em sua casa numa noite chuvosa, e ele e sua filha os receberam com todo carinho e hospitalidade. Porém, eventualmente, os dois se voltaram contra eles, aprisionaram o velho no andar de cima e usaram a filha dele de cobaia, numa série de experimentos tremendamente inumanos, onde ele podia ouvir os gritos de agonia de sua filha. E tudo que ele tem certeza é que a coisa no quarto do lado não é mais ela. Talvez aquilo não seja nem mais humano. Porém, eventualmente, o cavaleiro acaba os encontrando, e Tsukiko tem que fugir dali rápido, coisa que não dá frutos, pois em certo momento ela acaba ficando sem saída, que é quando algo quebra a porta do quarto do lado, e o que vemos em seguida é uma criatura amorfa, quase que indescritível, que honestamente eu vou deixar a imagem na tela para vocês tentarem entender o que é essa coisa, que eu só posso dizer a classificação normativa dela, que é o experimento fracassado número 1 do Sr. Takagi, antes conhecido como a filha daquele senhor, que foi injetada com tanto fluido de Tomie de tantas maneiras diferentes, de tantas formas mais bizarras do que a outra, que ela acabou se tornando essa coisa, que imobilizou o cavaleiro, que acabou se revelando sendo aquele capacho Kyota Taichi da Tomie de alguns capítulos atrás, que aparentemente é morto por aquela coisa. E Tsukiko consegue fugir sucessivamente.
E ao descer as escadas, lá estava ela, Tomie, com seu sorriso inabalável no rosto. E nossa heroína só consegue dizer que o seu verdadeiro eu está lá em cima, em forma corpórea. Mas Tomie diz que não vai se abalar com aquilo. Então Tsukiko tenta pegar sua câmera para realmente abalar aquele monstro, mas ela é impedida pelo professor, que mais uma vez pede para ela colaborar. Só que o monstro cala a boca dele de uma vez por todas e para sempre. E Tsukiko começa a tirar fotos como louca, tirando fotos de Tomie, do monstro, do professor, de tudo ao seu redor. E com essa oportunidade, ela corre para o lado de fora da mansão. E algumas horas depois, quando a polícia chegou, revistaram a mansão inteira, mas não encontraram nada. A única coisa que realmente puderam fazer foi libertar o velho daquela gaiola, daquela situação precária. Porém, das fotos que ela tirou, não havia uma sequer que de fato havia ficado boa. A única que realmente dava para ver alguma coisa foi uma foto que Tsukiko tirou a esmo e revelava simplesmente uma mulher, triste e sozinha no canto de uma escada. Mulher essa que havia perdido a sua humanidade física, mas seu espírito continuava mais humano do que de Tomie. Mas o fim de Tomie não foi naquela mansão. Não. Muito pelo contrário. Naquele momento, deviam haver centenas, talvez milhares de outras Tomies idênticas àquela pelo mundo. E várias dessas tiveram contos em diversos compilados lançados por Junji Ito em diversas editoras ao redor do mundo. Aqui no Brasil, se eu não me engano, a versão oficial em português foi publicada pela editora Pipoca em Nanquim, compilado em 2 volumes. Eu não sei se todos os contos estão nelas, porque é aquilo. Eu tenho a primeira edição, o primeiro volume, que conta com acho que uns 8 contos, mas a outra eu tive que ver no Piratex, porque é aquilo, gente. Quando o canal monetizar, aí a gente pega impressão oficial, mas enquanto isso, perdoe o Piratex. Mas enfim, Tomie não acaba aqui, tem vários contos, nem todos fazem parte dessa trama com o professor Takagi, na real a maioria não faz, tem outras histórias que têm até tramas próprias, como o arco do modelo, mas de um jeito ou de outro, o intuito desse vídeo não é falar de toda a história da Tomie, todos os contos um por um, porque senão o vídeo teria umas 5, 6 horas, talvez até mais. O objetivo desse vídeo é desvendar o que é Tomie. E eu acho que um bom ponto pra gente começar é falando das habilidades dessa criatura. As características notáveis de Tomie são claramente o seu processo de reprodução, muito semelhante à das planárias, que é de onde vêm todas as Tomies, sabe-se lá desde quando, que é se você cortar uma parte de uma Tomie, a Tomie cortada há de se regenerar e a parte cortada há de crescer até se tornar outra Tomie. Tomies só podem ser exterminadas com fogo, e se houver pelo menos uma célula dela intacta, ela conseguirá se regenerar. E é claro, elas se regeneram de maneira perfeita. Tomies têm uma forma básica a ser atingida, que sempre se replica quando elas se dividem. E é claro, nenhuma Tomie é amiga de outra Tomie. Na verdade, elas se odeiam. Porém, todas compartilham uma consciência coletiva, que não parece armazenar exatamente memória, mas todas parecem estar cientes do que a outra está fazendo enquanto elas estão em vida. Porém, Tomies também compartilham de vários traços de personalidade, todos horríveis, como o egoísmo, sadismo e entre várias outras. Além, é claro, de seu gosto por comida cara, moda e ser uma completa escrota. Porém, os objetivos de todas as Tomies parecem ser os mesmos: conseguir uma cura para elas, mas isso fica muito em segundo plano, para não dizer 22º plano, pois o principal objetivo de uma Tomie é conseguir uma vida de luxo, sendo bancada, sem ter que se esforçar e sendo tratada como uma rainha. Muitas vezes essa renda advinda de homens que ela seduz, pois Tomie tem o poder de seduzir todo e qualquer homem. Até agora não temos exatamente um homem que foi capaz de resistir aos encantos de Tomie, pois após ela seduzir algum homem, esse irá desenvolver, eventualmente mais cedo ou mais tarde, um desejo incontrolável, ensandecido e não baseado em lógica de dividi-la em vários pedaços, assassiná-la, mas não de qualquer jeito, cortando-a, se sujando de sangue, originando diversas outras Tomies, que, caso caia muito fluido de alguma Tomie em algum objeto inanimado, aquele objeto se tornará uma semi-Tomie, um ser quase vivo, um protótipo de Tomie, que nunca poderá se tornar uma Tomie perfeita, afinal não é feita de carne, não é pura, porém, ainda assim, tem consciência e tem praticamente as mesmas habilidades de uma Tomie normal.
Porém, se esse material genético entrar em contato íntimo com o ser humano, esse há de se tornar uma Tomie, através de um processo chamado de tomielização pelo Fumihito Sato, protagonista do Conto do Subsolo, que consiste numa gradual transformação de um ser humano em uma Tomie. E com tudo isso dito, eu acho que vocês perceberam que eu diferenciei seres humanos de Tomies. Porque, gente, a Tomie com certeza não é um ser humano. Ela pode até parecer com um, pode até ter vivido entre seres humanos a vida inteira, mas me digam, que ser humano tem metade dessas capacidades? Então, ela não é um ser humano. Porém, o que é essa criatura e quando ela surgiu? Indo na pergunta mais fácil de quando ela surgiu, não sabemos, pois o conto que eu contei chamado Tomie, o primeiro do vídeo que seria considerada a origem dela, não é confirmadamente a origem de Tomie Kawakami, pois por mais que seja esse o conto que a origina e a primeira vez que nos vemos e ela se encaixar bem como uma espécie de origem, ela não é confirmadamente uma origem. Na verdade, Tomie, o conto, só foi a primeira vez que a vimos, pois não há confirmação de que aquela foi a primeira vez que Tomie de fato foi assassinada brutalmente, se replicou e aquela história toda que vocês conhecem. Pois se você ler o conto Tomie depois de ter lido outros contos, não vai ser uma origem, vai ser só mais um conto da Tomie, além de que há teorias de que aquele professor, o professor Takagi, conheceu Tomie muito antes de ser professor dela. Há teorias de que quando criança ele já havia topado com uma Tomie, num conto chamado O Menino, que eu não falei aqui no vídeo porque, pelo amor de Deus, o vídeo já está muito longo com muitos contos, mas resumindo pra vocês, é sobre um menino que é seduzido por Tomie. Sim, pedofilia na veia. Há especulações de que esse menino seria o professor Takagi. E assim, por mais que não há uma verdadeira base que faça com que possamos afirmar que aquele menino era Takagi, logo aquela não é a origem de Tomie, faz sentido aquela não ser a origem dela. Pois pensem bem, o que impede aquela ser só mais uma de várias outras Tomies que já haviam sido despedaçadas, replicadas, despedaçadas e replicadas sabe-se lá Deus desde quando. Então, quando ela surgiu, não sabemos. Porém, o que ela é? E para isso, eu tenho uma resposta. Tomie é a deusa da beleza. Não a deusa da beleza, mas o arquétipo da deusa da beleza. Porque pensem bem, em diversas culturas humanas ao redor do mundo, em várias mitologias e lendas distintas, de vários povos, sejam eles originários ou conquistadores, enfim, todos os grupos de seres humanos que têm uma religião estabelecida no politeísmo, ou folclores populares e afins, sempre tem um avatar da beleza, geralmente encarnado por uma mulher, sedutora que muitas vezes seduz os homens a troco de se aproveitar deles. O tropos da mulher sedutora, porém aproveitadora. E que outra mulher vocês conhecem que se encaixa melhor nessa descrição do que Tomie? E não vale comentar que é a ex de vocês. Não. A Tomie é definitivamente a mulher mais oportunista e mais sedutora de todas. E pensem bem, Tomie pode ter se originado lá naquela turma onde ela era conhecida como Tomie Kawakami, tinha como sua única amiga Reiko, o primeiro conto que vimos. Assim como Tomie, pode existir desde que a humanidade é humanidade, porque Tomies, toda vez que são retalhadas e multiplicadas, param de envelhecer. E algo muito associado a essas figuras avatares da beleza é a juventude. Sempre são mulheres muito jovens. Então, pensem só, se essas Tomies se espalharam pelo Japão, não é muito difícil de imaginar que elas já tenham ido a outros países, talvez outros continentes, talvez elas tenham se espalhado por todo o mundo. E assim como vemos, Tomies podem alterar seu cabelo, sua fisionomia e até mesmo as vestimentas que gosta. Então pensem só, imagine Tomies de outras partes do mundo que tenham evoluído como uma espécie paralela ao Homo sapiens. Pensem só, Tomies que evoluíram assim como o ser humano para desenvolver uma pele mais clara, saindo da África, assim como Tomies que talvez tenham surgido na África e permaneceram lá Tomies de pele negra e talvez cabelo cacheado, assim como Tomies que podem ter, de alguma maneira, junto com os povos ameríndios, atravessado para a América e se tornado indígena, e se tornado parte dos povos indígenas de todo esse continente. Assim como vários e vários outros lugares que Tomie pode ter visitado. Kawakami pode ter sido só o sobrenome que ela acolheu ao chegar no Japão, pois ela pode ter sido
Tomie Braga, Tomie Aditier, Tomie Aljamil, tem várias opções. Ela pode tristar em qualquer lugar do mundo, em qualquer época. E chegou a um ponto que várias Tomies podem ter adicionado novas estratégias ao seu estilo de vida para sobreviver a homens assassinos. Então, Tomie é a deusa da beleza. Pois para isso, eu tenho uma resposta. Tomie é uma evolução do ser humano. Pensem só, nós, Homo sapiens, evoluímos com o passar do tempo de várias outras subespécies do que conhecemos como humano. E nós fomos o produto final, a espécie que melhor conseguiu se adaptar às condições desse planeta Terra. Porém, somos a única. Não temos raças de humanos. Não, nós só temos uma, Homo sapiens. Mas pensem só, e se nós não fôssemos os únicos? E se houvesse uma raça paralela de outros tipos de humanos que pudessem sobreviver tão bem quanto nós ou até melhor? Seres humanos que não precisam se reproduzir sexuadamente, seres humanos que são mais resistentes, seres humanos que têm um processo de regeneração muito mais rápido e seres humanos que conseguem se multiplicar de uma maneira extremamente mais veloz. Isso é Tomie, que tem o poder através de alguma espécie de feromônio de disparar um encanto sobre os homens que é irresistível, que gera uma reprodução extremamente mais fértil do que a nossa, pois no nosso processo de reprodução é necessário 9 meses para uma fêmea incubar no máximo até, se eu não me engano, 6 primogênitos, isso em casos muito raros, pois o mais comum é ela incubar apenas um. Já a Tomie consegue se multiplicar até pelo menos 3,7 trilhões de vezes, pois ela pode se multiplicar de acordo com o número de células presentes em seu corpo. Então, Tomie teria um processo de reprodução assexuada, ela se reproduz de uma maneira que não necessita 9 meses, é uma maneira semi-instantânea, só demora alguns minutos, algo entre minutos e horas, e ela consegue produzir trilhões de vezes mais filhotes do que uma mulher humana comum. Então, Tomie seria a próxima evolução do ser humano, uma espécie superior. Pois para isso eu tenho uma resposta. Tomie é um espírito atormentado, já que, vejam bem, todos os contos da Tomie são interligados pelo conceito do eterno retorno, não só pelo fato da senhorita Kawakami estar presente em todos eles, mas também porque há sempre uma repetição de tropos. Homens, sejam eles patéticos, bem-sucedidos, ricos, pobres, solitários ou acompanhados, sempre são seduzidos pela senhorita Kawakami. E esses homens fazem de tudo por ela, mas ela sempre tem um plano maior, nunca se importa de verdade com eles, e sempre acaba sendo mutilada violentamente, dando origem a algo bizarro, assim como em sua suposta origem. E talvez isso seja resultado de um crime antecessor ao tempo do homem. E essa violência contínua continua se repetindo constantemente. E Tomie continua retornando, pois a única maneira desse espírito errante encontrar paz é revertendo essa violência, coisa que ela nunca consegue, pois ela mesma não consegue deixar para trás os hábitos que a levaram a ter esse final tão trágico, e ela mesma se recusa a tentar quebrar esse ciclo. Ou seja, Tomie, de fato, é um espírito vingativo. Pois para isso, eu tenho uma resposta. Tomie é, na verdade... 何よそれ。ひどい、最低だわ。あなた最低の絵描きよ。ああいうことって初めてじゃないです。こんなに美しい肖像なのにバカにしないでちょうだい。そんな化け物じゃないわ。私を好きになってみんな私を殺してバラバラにしようとするのに不思議ねえ、山本君何か様子がおかしいのよ。私を避けてるの。そりゃあれ一つ浮気したのは悪い。最低だわ。あなた最低の絵描きよ。なんだってどうせ